Olá, meus queridos do terceiro ano médio da Academia de Ensino. Estamos aqui nós, nesse período em que temos que estar dando aula de casa. Estou trazendo aqui para vocês umas aulas e espero que chegue ao alcance de vocês o conhecimento para que a gente possa, daqui uns dias, quando voltar para a nossa sala de aula, a gente ter uma base de informações para dar continuidade. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Espero que estejam todos com saúde, que é o mais importante. E vamos para a nossa aula. Bem, queridos, estou trazendo hoje aqui a parte de vetores, a parte de operações com vetores. Portanto, vamos lá. O que é o vetor? É um elemento matemático que apresenta módulo, direção e sentido. Gente, o que é o módulo de um vetor? Ou o módulo de uma grandeza? O módulo é o valor numérico, ou também chamado de intensidade, certo? Por exemplo, o módulo é representado matematicamente por duas barrazinhas paralelas com a grandeza interna, entre essas barras. Quanto a essa setinha em cima, é porque nós estamos falando de vetor. Então, o vetor tem essa setazinha sobre a grandeza. Então, o módulo de um vetor x é x, ok? Observação importante. Módulo de a mais b igual a mais b, ou módulo de a mais b igual módulo de a mais módulo de b, ou módulo de A mais módulo de B igual a mais B. Preste atenção que quando eu falei do módulo a vocês, eu disse que o módulo de uma grandeza x, o módulo do vetor x é igual a x. Veja que eu coloquei sem a setinha em cima. Então, quando eu coloco aqui, só a letrinha sem essa setinha em cima, significa que eu estou tratando com vocês de uma grandeza vetorial, certo? O módulo da grandeza apenas, melhor dizendo. Então, veja só. Quando eu digo módulo de A mais módulo de B, é A mais B? Não, porque o módulo de A mais B aqui, por exemplo, pode dar zero, quando eu tenho dois vetores em sentidos opostos. Portanto, esse primeiro item é falso. Módulo de A mais B igual a módulo de A mais módulo de B? Não, que eu acabei de dizer que pode dar zero. Agora, módulo de A, veja, separadamente, mais módulo de B é A mais B, aí sim está verdadeiro. Então, cuidado com essa questão quando a gente fala do módulo do vetor. Mas além do módulo, acabei de dizer, sim, importantíssimo, o módulo é seguido da unidade, ou seja, quando é uma força, por exemplo, eu digo 10 newton, quando é uma velocidade 5 metros por segundo, ok? Então, ou F igual a 10 newton, só o Fzinho sem ser essa cor do módulo e a setinha em cima. Quando você tem a letrinha com a seta em cima, é porque é o vetor como todo. E o vetor como todo, ele tem módulo, direção e sentido. Já quando eu tiro a setinha de cima, fica apenas o módulo, beleza? Mas eu acabei de dizer a vocês que além do módulo nós temos a direção. O que é a direção de um vetor? É a disposição espacial do vetor em relação a um plano de referência. Portanto, vamos pegar aí um plano. Essa tentativa aí mostrar para vocês é como se eu pegasse uma folha de papel e colocasse na posição horizontal, certo? Então, quando eu coloco esse plano de referência, esse primeiro vetorzinho meu aqui, A vetorial, tá certo? É um vetor vertical. Já quando eu traço um vetor aqui, paralelo a esse plano, ou seja, o plano está na horizontal, não é isso? B é um vetor horizontal. E o vetor C, aqui no caso do esquema da figura, é um vetor inclinado. Então, em relação ao plano, você pode ter um vetor vertical, horizontal ou inclinado. Alguns dizem também que direção é uma propriedade comum a duas retas paralelas. Óbvio, duas retas só estarão paralelas se tiver a mesma direção. Cuidado que as pessoas confundem muito o que é direção e o que é sentido. Por exemplo, as pessoas dizem, onde é que é fulano? Vá nessa direção, aí aponta. Ninguém aponta para a direção, até porque quando eu digo que a direção é vertical, ela pode ser para cima ou pode ser para baixo. Quando eu digo que ela é horizontal, ela pode ser para a direita ou para a esquerda. Então, gente, no caso, a gente aponta o sentido. O sentido é a orientação da direção. Toda direção tem dois sentidos. Exemplo, horizontal, x horizontal para a direita ou para a esquerda. Quando é vertical, por exemplo, para cima ou para baixo. Então, toda direção tem dois sentidos. O inclinado também, gente. Inclusive, a gente pode usar as inclinações geográficas. Nordeste, entendeu? Norte, nordeste. Pode usar. Um avião voa na direção nordeste. Você vai desenhar seu vetor no nordeste. O que é nordeste? Este mais norte. Aí faz nordeste. Beleza? Muito bem. Então, exemplo aqui, eu tenho aqui esse vetor V de 20 metros por segundo. Qual é o módulo, qual é a direção e qual é o sentido? O módulo de V é V igual a 20, certo? Quando é módulo, tirar a letrinha, V igual a 20.
e a horizontal para a direita. Já essa força aqui de 50 newtons, aqui no caso, módulo, direção e sentido. Módulo F vale F, ó, F vetorial, vale F, sem o tracinho em cima, vale 50 newtons. É vertical e é para cima. Perfeito? Então vamos dar continuidade. Já sei que o vetor tem que ter módulo, direção e sentido. Então quando eu vou olhar a grandeza vetorial, eu tenho que olhar nesses três aspectos, gente. Eu tenho que olhar os três aspectos: módulo, direção e sentido. A velocidade é uma grandeza vetorial. Ela tem as características dos vetores. Portanto, vamos lá. Quando a grandeza é só escalar, ela só tem módulo. Por exemplo, massa. 1 kg de arroz com 2 kg de feijão, 3 kg de legumes. Pronto. 3 kg de alguma coisa aí. Você tem 1 kg mais 2 kg mais 3 kg. 6 quilos. Você vai somando, porque massa é escalar. Vetorial não, módulo, direção e sentido. Então vamos fazer nossas operações com vetores. Primeiro vamos somar vetores. Quando eu somo vetor, adição, ó, eu tenho um vetor A, mais um vetor B, mais um vetor C, mais um vetor D, mais um vetor N, igual a R. Esse R é um vetor que vai substituir o demais. É o que a gente chama de vetor resultante, perfeito? Então, olha, a adição de N vetores. Eu tenho um vetor A, um vetor B, um vetor C, um vetor D. Considere que cada vetor desse vale 10 newtons. Módulo de A igual a módulo de B, que é igual a módulo de C, que é igual a módulo de D, que vale 10 unidades. Regra do polígono. Para somar vetor, você vai sair juntando os vetores. Ó. A mais B mais C mais D. Somar vetor, gente, é soldar as setas. Quando termina uma, começa a outra. Aí você vai formar uma figura, você tem um início e vai ligar ao final, ao extremo. Você formou, aí no caso, uma figura de 5 lados, você formou um polígono. Então, toda vez que você somar vetores, para achar o resultante é só você fechar o polígono. Quando você fecha o polígono, você está achando a resultante. Vamos supor que isso aqui seja, por exemplo, uma praça. Você saiu num local assim que tem um espaço amplo. Você veio aqui, caminhou, chegou bem aqui, em vez de caminhar para a esquina para dobrar, você pegou pelo meio da praça. Depois caminhou para esse canto de cá e para cá. Ora, no final do lugar você ter caminhado tudo isso, você poderia ter vindo direto do início até aqui para o final. Então, por que eu estou usando esse exemplo de caminhar numa praça? Porque são deslocamentos. O deslocamento é vetorial. Perfeito? Agora, outra coisa interessante, aí está o resultante. Quando você está ligando os vetores, observe que terminando um, você vai soldando o outro. Tá vendo? Ó? A mais B, aí emendei A e B, B mais C, C mais D. E o resultante, você liga o início ao final, ou seja, somente no resultante você tem início, pontinha de seta com pontinha de seta. Quando você está somando, ó, não tem ponta de seta com ponta de seta. Só quando fecha a resultante, perfeito? Isso vai ser importante, vocês vão ver daqui a pouco, quando eu fizer exercício. Nota-se que essa resultante de A mais B mais C mais D aí no vetor não vai dar 40. Cada vetor desse é 10, ó. Pega esse vetorzinho A descendo para cá, vai dar bem aqui, 10. Quando botar o B, 20. Vai dar 20 e pouco aqui. Tem como calcular? Tem. Se eu tivesse dado os ângulos e tal, tinha como calcular, perfeito? Então, gente, vamos lá. Mas eu sei que não é 40. Não dá 4 vezes o tamanho dos outros vetores. Outra coisa importante, observação importante. Ó. Eu vou pegar C, o mesmo lá de cima, C, mais D, mais B, mais A. O que é que eu fiz? Ao invés de somar A mais B mais C mais D, eu estou somando C mais D mais B mais A, perfeito? Quando eu somei eles, o que é que aconteceu? Ó, o resultante, ligo o primeiro ao último. Olha, não sei se dá para perceber assim, já olhando, mas olhe, preste atenção, que se você trouxer para cá, ó, esses resultantes estão paralelos, ou seja, tem o mesmo formato, o mesmo desenho. Conclusão, gente, propriedade comutativa da matemática, a ordem das parcelas não alteram a soma. Tanto faz se você somar A mais B mais C mais D, ou C mais D mais B mais A, ou C mais A mais D mais B, vai dar a mesma coisa, vai dar a mesma resposta. Vai dar o mesmo resultante, perfeito? Então, dando continuidade, resultante nula de N vetores. Quando é que eu posso pegar um bocado de vetor e sair somando e a resultante ser zero? Simples, ocorre se o polígono se fechar com os vetores parcelas. Ou seja, gente, eu saio somando os vetores. Ó. O que aconteceu com esses vetores aqui? R, S, T e U. Ó, R ligou a S, S ligou a T, T ligou a U, T ligou a R de novo. Oxi, então, cadê o espaço
para ligar, porque quem é o resultante, né? Quem liga o início com a extremidade, não tem espaço entre o final, certo? Então, gente, quando não tiver seta com seta, ponta de seta, você já sabe que tem resultante. Perfeito? Quando fechou o polígono. Fechou o polígono com o próprio vetor. Ó, eu vou ter para o mesmo canto. Então, o resultante aí é zero. Ó, resultante de S mais R mais S mais T mais U igual a zero. Perfeito? Não tem como ligar o primeiro ao último. Exemplo, Mackenzie. Olha, a Universidade Mackenzie colocou essa questão aqui para a gente resolver. Ó, sobre a adição de vetores. Com 6 vetores de modos iguais a 8U, construiu-se um hexágono regular a seguir. O modo do vetor resultante desses 6 vetores é... Ó, pessoal, eu vou mandar para o colégio, além desse vídeo para vocês, eu explicando as questões, eu vou mandar o PDF desses slides. Então, eu vou querer que ele mande as duas coisas para vocês. Aí vocês pegam o PDF, é como se tivesse com o livro. As questões estão lá, certo? Perfeito? Está tudo lá. Então, vamos lá, ó. Com 6 vetores de modos iguais a 8U, construiu-se um hexágono regular a seguir. O modo do vetor resultante desses 6 vetores é... Aí o aluno diz assim, ah, fechou. Fechou, gente, se eu fosse rodando e voltasse para o mesmo canto. Aí a opção 0, letra E, já para lhe pegar. Cuidado. Vetores de modos iguais a 8. Tudinho aí é 8. Ó. 8, 8, 8, 8. Onde você for é 8. Beleza? Aí eu pergunto, a resultante da soma, o hexágono regular. Quando você forma um hexágono regular, quando você traçar diagonais, o que vai acontecer? Você vai criar 6 figurazinhas idênticas. Você vai ter 6 triângulos equiláteros. Portanto, cada meiozinho desse aí vale 8 também, formando os triângulos equiláteros. Perfeito? Bem, aí é cor da matemática, que vocês tinham que saber. Um hexágono regular, quando você traça as diagonais, você forma 6 triângulos. Muito bem. Zero não é zero. Por que não é zero? Ó, como eu disse aqui na explicação da teoria, ó, bico de seta com bico de seta, ó, no extremo. Ó. Bico de seta com bico de seta já sabe que a resultante não é zero. Então essa letra E descarta. Portanto, vamos para frente então. Ó, vamos chamar esse vetorzinho aqui de A, esse de B e esse de C. Vou chamar esse de D, esse aqui de E e esse de F. Ah, você nem botou a setazinha em cima? Não, gente, para ganhar tempo, né? Então, vamos lá. A mais B, né, para somar, mais C. Já somei 3, tá vendo? Já estava somado os 3 de cima. Vamos continuar somando, mais F. Somar vetor é juntar tudinho. E eu disse, ah, mas não tinha que ser mais D, não. A ordem não altera a soma, foi o que eu disse. Então, mais E, mais D. Pronto. A ordem não interessa. Se eu tivesse botado o D aqui para cima, o E para cá e o F para cá, vai dar a mesma resposta. Conclusão, que é um resultante. Aqui é 8, aqui é 8, ali é 8, ali é 8, e o resultante é quem liga o primeiro ao último. Conclusão, desde o início até o final, 8 mais 8 mais 8 mais 8. 4 vezes 8, não é isso? Que dá 32. Perfeito, galera? Legal? Bem, vamos para frente. Urca. 4 vetores de modos iguais serão soldados, formando quadriláteros, conforme representado na figura abaixo. Em qual quadrilátero a resultante vetorial da adição é nula? Galera, tudo fechou. Gente, foi o que eu disse a vocês, ó, bico de seta com bico de seta, bico de seta com bico de seta, bico de seta com bico de seta, bico de seta com bico de seta. Onde tem bico de seta com bico de seta é porque tem resultante. Entendeu? Agora, olha a letra D, ó. Terminando um, começou outro, terminando um, começou outro, terminando um. Não tem espaço para ligar o primeiro ao último. A resposta é a letra D. Desse jeitinho caiu na urca, gente. É só estudar, certo? Bem, adição agora de 2 vetores, que são chamados casos particulares. Quando você pega só 2 vetores. Ali eu peguei um bocado, não é isso? Eu quero de 2 em 2 agora. Então, em todos os casos, eu vou ter a resultante de A mais B. Esse R é A mais B, todos os casos. É o vetor resultante. B1, no mesmo sentido. Quando 2 vetores estão no mesmo sentido, gente, tá aqui, ó, A e B no mesmo sentido. Ó. A regra do polígono, termina o primeiro, começa o segundo.
Ah, professor, não dá um polígono não, mas vou usar a regra de quando termina um, começa o outro. Então, A mais B. Resultante. Digo o início ao final. É o caso em que, olha, eu tirei a setinha, ó. Agora é o módulo da resultante. É o caso que você soma os módulos. Então, o resultante é o módulo de A mais o módulo de B. Pronto. No mesmo sentido, você vai somar realmente. Só somar que a gente está somando qualquer coisa. Agora, se eles estiverem em sentidos opostos, 180 graus entre eles, um para a direita e o outro para a esquerda, no caso. Ou um para cima e outro para baixo. Nesse caso, regra do polígono, ao terminar o primeiro, começa o segundo. Quem é o resultante? Liga o primeiro ao último. Nesse caso, quem é essa resultante? Maior menos ou menor, desde que A seja maior do que B. Se B fosse maior, seria B menos A. Perfeito? Quando você tem vetor no mesmo sentido, você vai ter a resultante máxima. Quando você tem vetor em sentidos opostos, você tem a resultante mínima. Bem, perpendicular, 90 graus. Você tem um vetor, você tem outro vetor formando 90 graus. Nesse caso, olhe, o ângulo é entre as direções, certo? Horizontal e vertical. Regra do polígono, ao terminar o primeiro, começa o segundo. E como eu disse a vocês, o resultante liga o primeiro ao último. Observe que o ângulo é aqui entre as direções. Ó. Só que quando é 90 graus, de dentro também é a mesma coisa. Resultado, eu tenho outra maneira de montar essa questão chamada regra do paralelogramo. No paralelogramo, você pega os vetores e coloca lado a lado, assim, ó, como se, início com início. Ah, você não disse que não pode? Eu disse que quando tem início com início é porque tem resultante. Não foi isso que eu disse que não podia, não. Então, vê só. A horizontal, B vertical, 90 graus. Eu vou traçar uma paralela A e uma paralela B, tá vendo? Ó, paralela B lá em cima e paralela A. O resultante liga o encontro dos vetores com o encontro das paralelas. Qual é a diferença desse vetor para esse aqui da direita? Os dois são a mesma coisa, mesma figurinha, mesmo resultante. E para achar esse tipo de resultante, você vai usar o quê? O teorema de Pitágoras, já que você fez um triângulo. A resultante em módulo, todos aí é A mais B, gente. É o vetor A mais o vetor B. Agora, em módulo, teorema de Pitágoras. Resultante ao quadrado, A ao quadrado mais B ao quadrado. Perfeito? E no caso dele ser concorrente, com ângulo diferente de 90, eu tenho aqui um vetor A e um vetor B. Observe que a direção ali, certo? Ó, uma inclinada, outra na horizontal. Então, A mais B, o ângulo é resultante, certo? Liga o primeiro ao último. O ângulo é entre as direções. Aí, nesse caso, ó, paralelogramo. Você desenha os dois, colocando o ângulozinho aqui entre eles, entre as direções, como eu disse a vocês antes, dando a resultante. Pelo paralelo, você faz a paralela A, a paralela B. Eu não uso essa regra de paralelogramo, meu pai não usa, vocês sabem disso. Então, tanto faz usar uma ou outra. Nesse caso, o ângulo entre a direção lá, né? Lei dos cossenos, resultante ao quadrado, A ao quadrado mais B ao quadrado, mais 2AB cosseno θ. Eita diabo, que fórmula doida é essa? Parece com Pitágoras no começo, né? O R ao quadrado, A ao quadrado, B ao quadrado. Mas acrescenta, mais 2AB cosseno θ. Professor de matemática disse que é menos 2AB. Menos, porque na matemática ele usa o ângulo interno aqui, ó, o ângulo virado para a hipotenusa aqui. No caso, eu uso o ângulo externo. Como o ângulo externo, quando é suplementar um interno, o cosseno de um é menos o cosseno do outro, aí menos vezes menos, mais. Aí na física eu já uso mais mesmo aqui, você vai usar mais, certo? Só que não vamos usar isso aí não, vamos fazer decomposição. Vocês vão ver. Decomposição do vetor inclinado, é isso que eu quero falar. Ó. Eu tenho um vetor A e um vetor B. Quando um vetor está inclinado, como no caso desse Azinho dessa figura anterior, ou aqui o A e o B está inclinado, ou ele vai estar inclinado com a horizontal ou com a vertical. Quando o vetor está inclinado, gente, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão achar a componente x e a componente y de cada vetor. Bx, ó, componente x, componente y. Vocês vão fazer o inverso do que eu fiz aqui, ó, na regra do paralelogramo do perpendicular. Ó, paralelogramo aqui, ó. Eu não peguei Azinho e Bzinho para achar o R, agora eu pego o R para achar o Azinho e o Bzinho. Que eu vou chamar de AX e AY, que é a componente A em X, componente A em Y. Componente B em X, componente B em Y. Aí, gente, para vocês não decorar uma única maneira, presta atenção. O AX vem de quem? Do A. Aqui no caso, ó, entre a X e A, está com ou sem o ângulozinho dado aqui, ó. Está com. Quando tiver com, você diz que é cosseno. Já o AY está sem o ângulo. Ó. Observa aqui, está sem o ângulo. Por isso que eu faço duas vezes, porque ó, BX está sem o ângulo, certo? E BY está com o ângulo. Quando está com o ângulo, cosseno. Sem o ângulo, seno. Não vai decorar que x é cosseno e y, não. Depende. Beleza? Pois bem, vamos praticar questãozinha da uniforme.
A soma de dois vetores de módulos 12 e 18 tem certamente módulo compreendido entre. Olha o que a Unifor fez. 6 e 18, 6 e 30, 12 e 18, 12 e 30, 29 e 31. Pessoal, o que é que eu disse nesse instante a vocês? Quando é dois vetores, nós podemos ter quatro casos. Mesmo sentido, sentidos opostos, perpendicular ou concorrentes. O valor máximo é quando você soma. Então, 12 mais 18, 30. O valor mínimo, quando você subtrai, 18 menos 12, 6. Conclusão, entre 6 e 30. Só foi isso que a Unifor pediu, professor. Só. O valor máximo de dois vetores é quando você soma, o mínimo é quando você subtrai. Perfeito? O UFC, ó. O UFC deu essas 6 figurinhas para vocês calcularem. Na figura a seguir, onde está reticulado, forma quadrados e lados 0,50 centímetros. Estão desenhados 10 vetores contidos no plano XY. O modo da soma dos vetores é. Vamos lá. Ah, professor, eu fui para a direita e voltei para a esquerda. Zero, letra A. Ele tentou pegar vocês nessa questão, mas preste atenção. A ida, não é isso? Eu somei, ó, os 5 vetores. Vamos voltar. A volta. Somar vetor não é ligando um ao outro. Eu peguei o de baixo, só dei com o de cima. Conclusão, o resultado daquele do primeiro ao último tem 4 casas. Cada casa não é 0,5? 0,5 vezes 4, 2. Perfeito? E terceira questão, Federal do Piauí. Olha, brincadeira, Unifor, o UFC e Federal do Piauí. Todo vestibular cai vetor, gente. A URCA cai vetor. Já mostrei neste um exemplo a vocês anteriormente. Portanto, olha, a resultante dos vetores V1 e V2 é melhor representada por. Aí tá aí, V1 e V2. A gente quer saber qual desses vetores é V1 e V2. Por isso que só olhar a regra do paralelograma eu não gosto. Eu prefiro minha outra regra. Ó. V1, eu ampliei aqui, certo? V1 mais V2. V2 não é descendo. Resultante, ligo o primeiro ao último. Qual é o vetor que tem essa figura, mais parecido com essa figura? O da letra A. Meus queridos, vou mandar para vocês, além desse vídeo, dessa videoaula, o PDF para vocês terem o conteúdo e os exercícios. Quando eu tiver mais aulas dadas, eu mando um material só para vocês resolverem exercício em casa. Cuidem-se, cuidado com a saúde, não dê bobeira, não esteja andando por aí pela rua, perambulando, tá certo? Já ficamos até agora nesse sacrifício, um pouquinho mais para que a gente possa voltar para a nossa sala de aula, é isso que eu espero de vocês. Ok? Um abraço, tchau, tchau, minha galera. Valeu!